Olá pessoal do nono ano, bem-vindo à nossa quarta aula de Geografia. E nessa quarta aula de Geografia a gente vai dar sequência para falar um pouco sobre paisagens da Ásia, Europa e Oceania. Então, relembrando um pouco o que eu falei sobre essas paisagens, acho que vocês devem ter prestado atenção, acho que vocês devem ter prestado atenção, eu vou destacar algumas coisas. A primeira coisa que eu falei, e que eu acho muito importante a gente frisar para a aula de hoje, é a relação muito íntima da paisagem natural com o clima. O clima determina muito sobre o nosso tipo de vegetação, e o tipo de vegetação, junto com o clima, determina muito sobre a diversidade animal que a gente encontra nessas áreas, até mesmo a nossa própria cultura. Então, isso é bem importante a gente frisar. Quando eu falo, por exemplo, Euroásia, eu estou falando de uma noção continental que se estende muito no sentido leste-oeste, diferente da América, que se estende muito no sentido norte-sul. A Euroásia vai se estender nesse sentido leste-oeste. Se diferenciando, se estendendo nesse sentido leste-oeste, a gente vê que ela não transita por muitas regiões climáticas. Logo, a gente vai ter uma diversidade climática natural, uma diversidade natural um pouco semelhante. Não vai ter tantas variações quanto a gente tem, por exemplo, aqui na América. Para e pensa. Canadá, Brasil, Chile, Cuba. E aí a gente pensa que na América existem essas diferenças, claro, mas elas não são tão acentuadas porque os limites norte e sul, eles acabam que são de menor extensão. Eles não têm tanta extensão no sentido norte e sul, a Euroásia. Então, quando a gente vai falar de diferenciação desses três continentes, a gente vai destacar muito a Oceania. Oceania é essa que está muito mais voltada para um clima tropical, um clima muito úmido e um continente cujas diferenças naturais dentro do continente também não variam muito, mas aí não variam muito por uma questão territorial. A Oceania, a sua localização e sua dimensão territorial é um tanto quanto pequena. Para quem não lembra onde fica a Oceania, dá um pause nesse vídeo, procura a agenda de vocês, tenho certeza que na agenda de vocês tem um mapa mundi e tenta localizar a Oceania. Então, como atividade prática já faz isso no ano, pelo amor de Deus, não esqueçam onde fica a Oceania. Caso contrário, no livro didático de vocês vão encontrar isso com muita clareza. Então, a Oceania tem essa diferença muito grande em relação à Euroásia, tanto a Europa quanto a Ásia, por conta da sua localização. Além da localização, ela não varia muito nos seus aspectos naturais, porque é um continente de pequena extensão territorial. A maior parte territorial da Oceania é uma parte que a gente caracteriza ali por insular. Insular, que deveria ser um nome já muito familiar nos ouvidos de vocês. Mas é um conjunto de ilhas. Tem uma parte que tem um conjunto de ilhas muito grande. Então, Oceania não é só Austrália, ok? Pronto. Então, sabendo disso, e com base nos conhecimentos da aula passada, a gente vê aqui, por exemplo, sobre os domínios de vegetação e essa relação que o clima tem com a vegetação, quase que uma fusão. Clima e vegetação se adaptam um ao outro. É que nem feijão com arroz, sabe? Enfim, acho que vocês entenderam a analogia. Então, a gente tem primeiro o domínio equatorial, tropicais e desérticos. Esses domínios equatoriais, tropicais e desérticos, como os nomes já dizem, se adaptam muito bem aos próprios climas equatoriais, tropicais e desérticos. A gente tem a incidência também de uma região na Europa cujos aspectos naturais se assemelham muito com a África, que é a região do Mediterrâneo.
Então, essa região do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo, acaba se assemelhando muito em clima e em diversidade de vida por conta do mar Mediterrâneo, por conta da proximidade continental também. Então, isso é uma questão bem relevante. Então, só para a gente analisar como é que o clima acaba influenciando e determinando os nossos tipos de vegetação. Além disso, a gente tem os domínios temperados, na página 22, temperados, já falei, mediterrâneos, e os frios, os climas frios que ficam exatamente na porção do extremo norte desses continentes, tanto da Europa quanto da Ásia. Falei também que essa diferença entre Europa e Ásia, ela não é uma diferença tão nítida quanto América e África, por exemplo. A gente tem os oceanos que dividem. Na Europa e na Ásia, as diferenças elas são mais de cunho histórico e cultural e político também, ideológico. Não é à toa que, por exemplo, a gente tem países que estão nos dois continentes. Isso é uma pesquisa que eu quero que vocês façam. Então, procure quais são os países que estão ao mesmo tempo em dois continentes, tanto na Europa quanto na Ásia. E vocês vão perceber que o que vai determinar a variação da paisagem natural não é em qual continente ele está presente, e sim em qual é o clima predominante daquele país. Então, só voltando, clima frio, lembrem sempre, extremo norte da Europa, extremo norte da Ásia. Além disso, existem áreas de exceções. Não está no extremo norte, mas é um clima muito frio. O que pode estar acontecendo? Primeiro, massas de ar. A gente pode ter massas de ar que estão atuando dos polos para aquela região, ou climas típicos frios de montanhas, que é o caso de muitos países na Ásia. Está sobre altas altitudes. A altitude também vai influenciar nessa relação com o clima, deixando um clima provavelmente mais frio. E esse clima mais frio vai se adaptar a um outro tipo de vegetação. Isso é importante frisar. Entretanto, eu quero que vocês corram lá na página 24, todo mundo indo na página 24, e a gente vai acompanhar a tabela aqui comigo. Essa tabela, onde tem organizando ideias, 24, tabelinha, a gente vai tentar organizar juntos aqui agora. Na primeira coluna, a gente tem uma série de climas, como por exemplo, o que eles já colocam: polar, frio de montanhas, temperado, tropical e equatorial. Na segunda tabela, a gente tem quais são essas formações vegetais que se juntam. Pensem sempre nessa relação, vegetação com clima. E por último, o local onde ocorre. Isso é importante. Então vamos primeiro na primeira linha. O clima é polar e frio de montanha. Qual é a formação vegetal? Tundra e vegetação de altitude. Então, como eu já falei, esse clima frio também está presente em regiões altas, elevadas, de montanha. E o local? Norte da Rússia e o Himalaia. Vamos para a próxima linha. Clima frio, vegetação floresta de coníferas, local norte da Europa e da Ásia, Suécia, Finlândia e Rússia. Então, esse clima frio típico de floresta de coníferas, ele se estende aí tanto na Europa quanto na Ásia. Então, a gente não tem essa distinção continental, a gente tem uma variante que estabelece relação com o clima. Temperado, floresta tropical e temperada. Local, grande parte da Europa, leste da China, sudoeste da Austrália. Observa que aqui a gente já engloba a Oceania dentro da ideia do clima temperado. Ok? Clima temperado. Tropical, floresta equatorial e tropical ou savanas, e grande parte da Índia é onde ocorre. Penúltimo, clima desértico. Qual a formação vegetal que tem no clima desértico? Deserto. E o local,
grande parte da Austrália e da Ásia, sobretudo por conta das suas influências climáticas, clima de deserto, semiárido, árido, ou seja, escassez de água, de chuva, ok? Por último, equatorial, formação vegetal, floresta equatorial, e onde ocorre essa floresta equatorial? Sudoeste da Ásia e ilhas oceânicas. Basicamente, a gente viu na aula de hoje a relação de clima com vegetação, porque é muito importante a gente entender com muita seriedade essa relação para a gente saber como é que se diferencia as paisagens naturais. A gente precisa primeiro entender qual que é o clima daqui, ok? Como atividade teórica, vocês terão aí o caderno de atividades. Todo mundo para o caderno de atividades, página 4, 5, 6, e a gente vai fechar na página 7. Então, da página 4 até a página 7, ok? Pessoal, até a próxima aula, que a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre os conhecimentos da geografia. Peço que todo mundo se cuide e cuide das suas famílias, tá bem? Abraço grande, até mais.